Estás a ouvir? Estou. Muito bem-vindos a todos. Bem-vindos ao segundo webinar do ciclo de webinars do projeto 4560. Hoje iremos abordar o tema comunicação empresarial e para isso convidamos Filipa Prenda, diretora de comunicação do Grupo CH. Bom dia, Filipa, tudo bem? Antes de dar início, irei passar a palavra a Sílvia Rosa, da Fundação AEP, que é a entidade promotora deste projeto. Bom dia, Sílvia, a palavra é sua. Sílvia tem que ligar o microfone. Peço desculpa. Bom dia Raquel, obrigada. Bom dia Filipa Prenda, bom dia a todos os que estão a participar hoje no webinar. O meu nome é Sílvia Lourenço Rosa, sou coordenadora do projeto Empreender 4560. Penso que alguns dos presentes já me conhecem de outras ações e gostaria de vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa participação neste webinar. O Empreender 4560 tem como objetivo a criação de uma estratégia nacional de apoio ao empreendedorismo sénior. É promovido pela Fundação AEP, faz parte da Associação Empresarial de Portugal e que tem como missão o apoio ao empreendedorismo em Portugal. A atividade de hoje faz parte de um conjunto de ações com workshops e mentoria que já tem vindo a ser realizado com o objetivo de capacitar empreendedores com ferramentas úteis para o sucesso do seu negócio. O webinar de hoje será o segundo de um ciclo de 6 que serão realizados dentro das próximas semanas e que conta com o apoio dos vários especialistas. Hoje teremos a doutora Filipa Prenda, como a Raquel já disse, que é especialista em comunicação empresarial e que pertence ao Grupo CH, que eu agradeço ter aceito o nosso convite. E pronto, e de resto, resta-me realmente agradecer a vossa presença. Espero que aproveitem bem esta partilha de conhecimentos e desejo muito sucesso para os vossos negócios. Obrigada a todos. Boa sessão. Obrigada, Sílvia. Antes de mais, eu vou só explicar um pouco como é que vai funcionar o webinar. Iremos ter uma primeira parte com a apresentação por parte da Filipa, relativamente ao tema. Quem quiser colocar questões poderá colocá-las por escrito no Q&A ou então pedir a palavra e eu ligarei o microfone. Portanto, iremos dedicar ali uns 15 minutos no final a responder algumas questões que vocês possam querer ver respondidas. Sem mais demora, passo a palavra então à Filipa Prenda. Filipa, bom dia e obrigada. Bom dia a todos e a todas, muito obrigada pelo convite e vou partilhar a apresentação para avançarmos. E como já estão a ver, Raquel? Sim, sim. E como referiu a Raquel, ao longo da apresentação podem colocar todas as questões ou dúvidas que queiram ver respondidas ao longo da sessão. Estas perguntas podem ser colocadas no Q&A ou mesmo no chat, que eu irei tentar responder ao longo da sessão, se fizer sentido, ou então irei guardar um espaço no final
para o fazer. O meu nome é Filipa Prenda, eu sou responsável de comunicação da CEH, mas antes de entrar para a CEH, trabalhei durante 7 anos numa agência de comunicação, onde trabalhei essencialmente a assessoria de imprensa na área da saúde e na comunicação interna e corporativa de algumas empresas da área do consumo. E antes disso fui jornalista também durante 5 anos, que desta forma eu consegui completar o ciclo dentro da comunicação e ter uma perspectiva das várias formas de comunicar ou de passar a informação, seja da empresa para os meios de comunicação social, quer da forma inversa. O percurso para hoje irá percorrer estes caminhos do storytelling, o público, a identificação do público, a publicidade, relações públicas, assessoria de imprensa e o mundo digital. Eu, como o webinar só tem 1 hora, não vou conseguir aprofundar nenhuma destas áreas, mas irei passar algumas dicas, algumas noções de cada uma delas, e irei deixar depois também o contacto caso tenha necessidade de saber alguma coisa mais específica de cada uma das áreas. A ideia aqui é, tendo em conta, e acredito que as pessoas que estão hoje aqui na sala a assistir ao webinar sejam de alguma forma empreendedoras ou que estejam ligados ao Empreender 4560, e tudo aquilo que eu vou dizer hoje é transversal e seja para uma empresa que vai ser lançada agora, quando digo uma empresa, um produto ou um serviço que ainda não exista e que ninguém conheça. Por isso, tudo o que eu vou explicar, o que eu vou partilhar hoje, serve para algo que ainda não foi comunicado, como poderá ser replicado para uma empresa que esteja já no mercado há 10 anos, há 20 anos, ou que esteja a lançar um produto agora, ou que já seja um produto que exista há muito tempo. Antes de começar a pensar ou a partilhar de como é que podem desenhar o vosso plano de comunicação, vocês têm que ter a noção que hoje em dia o cliente, o consumidor final, o público final, aquele que nos vai receber ou ouvir, quer sentir-se de alguma forma envolvido em todas as histórias. Por isso, quando pensarem em como vou dar a conhecer a minha empresa, a minha marca, o serviço, o produto, eu tenho que pensar numa história, e esta história tem que ter de alguma forma algum envolvimento para que as pessoas se identifiquem e sintam vontade de nos seguir ou de comprar ou adquirir os nossos serviços. E esta história não é mais do que ser o mais real e o mais autêntico possível. É contar, por exemplo, se estão a lançar um produto novo, podem contar a história de como é que se chegaram a esse produto. Todo o percurso que foi feito de estudo de mercado, ou identificação de uma necessidade, ou aquilo que consideram relevante para o público, mas sempre de uma forma a contar toda a história do nascimento da empresa, do produto, do serviço, da marca em si. E é isto, esta história, esta forma de contar a história por detrás de um produto é que irá trazer o nosso consumidor. E a comunicação da marca tem que ter sempre 4 eixos ou 4 pontos fundamentais ao longo de toda a vida de uma empresa, um produto ou de um serviço. A parte do reconhecimento é muito trabalhada através da publicidade. Eu irei depois falar um pouco mais de cada uma destas vertentes, mas a publicidade requer sempre um budget específico, um orçamento específico, e tem que ser feita numa lógica de prolongamento. Ou seja, não é possível nós conseguirmos criar reconhecimento de uma marca com uma única publicidade, uma única inserção, seja no mundo digital ou no mundo impresso. É impossível nós criarmos este reconhecimento da marca fazendo apenas uma única inserção. E aqui a publicidade é fundamental e é super importante manter algo consistente, coerente e prolongado no tempo. O eixo do relacionamento tem a ver com a forma como nós lidamos com os nossos clientes, com os nossos stakeholders, a forma como nós respondemos a todas as queixas, a todas as dúvidas, todas as solicitações que vêm do público externo, seja no mundo digital, em que são colocados
comentários, perguntas, partilhas, tudo aquilo que a empresa faz ou a marca faz para conectar com o seu público, irá sempre criar este engagement, este relacionamento com o público que nos segue. E este é trabalhado diretamente, são comunicações feitas diretas para a pessoa que nos interpela. A relevância tem muito a ver com o storytelling, tem a ver com a forma como nós contamos a nossa história, e temos que ter sempre em mente que o nosso público não tem todo o tempo do mundo para nos ouvir, e para além de nós existirmos e nós considerarmos que a nossa marca é importante, existem N outras empresas que estão a fazer exatamente o mesmo que nós e também consideram que a sua empresa e a sua informação é relevante, e por isso quem está do outro lado é bombardeado todos os dias com imensa informação e só irá prestar atenção àquilo que eles consideram de alguma forma relevante ou que se destaca no meio de todas as histórias que chegam a ele. Por isso, quando estamos a pensar no storytelling da nossa empresa e quando estamos a desenhar o nosso plano de comunicação, temos que ter sempre em mente que temos que o gancho, o eixo da comunicação tem que ter de alguma forma algo de relevante, algo de diferenciador, se nós queremos que de alguma forma o nosso público seja cativado para nos seguir. E, por fim, a reputação, que é trabalhada em conjunto com o reconhecimento, mas no reconhecimento é muito aposta na parte da publicidade, a reputação trabalha-se muito através das relações públicas. E o que eu quero dizer com isso é, enquanto que na publicidade é a própria empresa que fala bem de si própria, obviamente ninguém vai fazer o investimento em publicidade para não ser positiva. Na reputação vamos trabalhar, vamos tentar que sejam terceiros a falar bem de nós. E estes terceiros podem ser jornalistas, podem ser stakeholders, podem ser opinion makers, podem ser os influencers, é colocar alguém a testar a qualidade do nosso serviço. E deixo aqui apenas uma nota de que todos estes 4 eixos levam muitas vezes anos a serem construídos, a ser trabalhados de uma forma contínua, mas podem ser destruídos em apenas alguns minutos, quando, por alguma razão estratégica menos infeliz, algo acontece que poderá pôr em causa toda a credibilidade do trabalho que foi feito até ao momento. Muitas vezes, nesta questão da reputação, podemos associar a nossa marca a uma pessoa, a uma outra marca, uma parceria, que possa cometer algum erro e dessa forma depois respingar ou refletir-se na nossa marca. Por isso, todo o plano deve ser pensado e estruturado e repensado e reestruturado de forma a ir mudando e adaptando conforme tudo o que vai acontecendo à volta da empresa. A comunicação da marca, e coloquei aqui 2 exemplos emblemáticos, são 2 marcas portuguesas que já estão no mercado há muito tempo, mas que trabalham de uma forma muito assertiva e eficaz a sua marca, quer em termos de publicidade, e são marcas concorrentes, mas qualquer uma delas, qualquer público consegue identificar quando se trata de um anúncio da Sagres ou da Super Bowl, porque mais importante do que comunicar é saber como fazer. E cada uma destas marcas, quando entram no mercado, tem que o fazer de uma forma muito coerente e expressando os seus valores e criando a sua identidade para trabalhar todo o reconhecimento da marca, mas depois tem que trabalhar esta questão da notoriedade e a identificação com o seu público de uma forma muito real, muito verdadeira, para não correr o risco de depois destruir todo o trabalho que é feito nas outras vertentes do engagement, da relevância e por aí fora. Mas antes de avançarmos para o plano de comunicação, é importante nós conhecermos 2 eixos. Um deles é qual é a tipologia do meu negócio e a outra é quem é o meu público, quem é o meu consumidor. Em termos de tipologia de negócio, antes de existir este boom do digital, havia 2 conceitos que eram muito familiarizados e eram aqueles que mais facilmente, e acredito que todos que estão aqui já ouviram falar
do business to consumer e o business to business. Com a entrada, com o crescimento do digital, surgiram novos conceitos, estes 6 que estão aqui, que demonstram várias tipologias de negócio. O business to consumer, que a Superboc é um exemplo disso, a Superboc, a Sagres ou qualquer outra das empresas que vendam diretamente ao consumidor. Isto quer dizer que a comunicação da Superboc, por exemplo, tem que ser trabalhada em 2 vertentes. A Superboc, empresa, não vende ou poderá não vender diretamente ao consumidor final, irá vender a distribuidores, a todas as empresas, a todos os cafés, os restaurantes, todas as empresas que vendem ou são distribuidoras da marca. Por isso a comunicação é feita em 2 vertentes, é uma comunicação direcionada para os distribuidores, mas ao mesmo tempo, como eles querem também aumentar o número, a cota de mercado e o número de consumidor, tem que ter um plano também direcionado para o consumidor final, para aumentar esta cota de mercado. O consumer to consumer, temos o exemplo da OLX, é apenas um exemplo, mas todas as empresas que estão em marketplaces trabalham muito o consumidor, que é alguém que já adquiriu um produto, mas que por alguma razão, porque não está satisfeito, porque já não usa, porque já não precisa, coloca esse produto à venda para um outro consumidor que desta forma pode adquirir um produto que muitas vezes ainda tem a etiqueta, mas que por norma são produtos em segunda mão, mas conseguem adquiri-las a um preço muito mais em conta. E a comunicação tem que ser feita nessa direção. O direct to consumer, que este é um exemplo que também pode funcionar também como o da Sagres, o atum Ramírez, as conservas, todas as conservas são vendidas também diretamente com distribuidoras, mas também agora há muitas empresas que colocam os seus produtos à venda em plataformas que podem ser adquiridas diretamente pelo consumidor. E a comunicação aqui muda um pouco, que não tem que retiram o intermediário e comunicam diretamente com quem vai adquirir o produto final. O business to employee, tem o exemplo da salsa, que a salsa, todas as lojas da salsa não são da própria empresa, não é a empresa que abre uma loja salsa, mas sim um colaborador da empresa que fica como responsável, como dono de cada uma das lojas, e cada uma das lojas depois pode promover dentro da sua loja o nascimento de uma outra loja, mas esta comunicação é toda feita e direcionada não do produto em si, das calças, que as calças sim, das calças e da roupa marca salsa, que é feita diretamente para o consumidor final, mas aqui uma comunicação mais direcionada para o empreendedorismo interno dos seus colaboradores, de promover um novo empreendedor, uma nova loja. Fechando o capítulo, depois de estar bem identificado qual a tipologia do meu negócio, nós temos que saber concretamente quem é o nosso consumidor. E coloco aqui o novo consumidor, porque até há 10 anos atrás, por exemplo, o consumidor nós tinha um perfil muito mais fácil de identificar, mas hoje em dia, com o nascimento, com o crescimento do digital, existe uma grande diversidade em termos de consumidor e de perfil e de comportamento do consumidor. O consumidor de hoje em dia, o consumidor 4.0, é muito consumista, ou seja, consomem de uma forma muito ativa e são muito interessados. São pessoas que seguem as marcas, que estão constantemente com necessidade de saber o que é que a marca está a fazer, o que é que vai lançar de novo, querem sempre novidades e compram com facilidade aquilo que as empresas colocam no mercado. Mas, por um lado, são ávidos consumidores das novidades da empresa, por outro lado também são muito exigentes e discriminatórios, porque vivem num contexto de uma grande abundância de informação e facilmente eles conseguem saber e comparar com outras empresas. Quando um consumidor, e estes consumidores são muito, muito leais à marca, querem constantemente saber o que é que ela está a fazer e identificam-se com essa marca, mas também estão constantemente a ver os comentários antes de tomar alguma decisão para a compra, também vão comparar com aquilo que está no mercado e constantemente a questionar
todas as decisões que a empresa tem feito, e por isso é muito importante haver uma monitorização de tudo aquilo que é publicado sobre a marca, todos os comentários, e responder diretamente aos seus consumidores para que eles não o abandonem, não deixem de ser o vosso cliente final. Temos que ter também em consideração que este consumidor 4.0 tem uma capacidade de atenção muito mais reduzida do que era a realidade de há uns anos atrás. Se antes de 2000 a capacidade média de atenção de um ser humano era de cerca de 12 segundos, que já não é muito, hoje em dia esse número baixou para 8 segundos, o que quer dizer que nós, enquanto marcas, temos só esta janela de oportunidade para vendermos a nossa empresa, a nossa marca, o nosso serviço. 8 segundos é muito rápido, mas é suficiente para nós passarmos aquilo que nós consideramos relevante e vantajoso para a nossa marca. Não quer dizer que toda a comunicação, todas as ferramentas que utilizemos, seja apenas feita em 8 segundos, porque existem outros canais, outras formas de aprofundarmos a informação, como o site ou entrevistas, mas é importante que mesmo qualquer tipo de abordagem inicial tenha que conseguir passar o máximo de informação ou a informação mais relevante neste curto espaço de tempo. Ou seja, temos que estar constantemente a melhorar a informação que passamos. Para a construção do plano de comunicação, e refiro, como eu falei no início da apresentação, isto é válido para uma empresa que vai entrar agora no mercado, o que vocês vão lançar agora, que ninguém conhece, ninguém ouviu falar, ninguém sabe que existe, como pode ser para uma empresa que já está no mercado há 10 anos. Todos os anos, em dezembro, em janeiro deve-se construir o plano de comunicação, tendo sempre em consideração as perguntas que eu coloco aqui na barra do lado esquerdo, a azul, respondendo sempre quem, para quem, o porquê, o como, ter ideia de quanto irá custar ou qual o budget que eu tenho disponível, o orçamento que eu tenho disponível para alocar à componente da comunicação e quando irá acontecer cada uma das etapas da comunicação. E depois, temos de ter em consideração que o plano de comunicação é um documento vivo, e que deve estar constantemente em mutação. Nós devemos desenhar e identificar tudo aquilo que nós queremos comunicar para dar a notoriedade, para credibilizar a marca, para promover a nossa imagem, para posicionar, mas devemos sempre olhar constantemente para o plano de comunicação e ir ajustando conforme os resultados que vamos obtendo. Ou seja, de uma forma resumida, a estrutura da estratégia tem que passar sempre pela identificação dos agentes responsáveis pela comunicação, ou seja, quem irá gerir toda a comunicação da empresa ou da marca e quem é que irá, do outro lado, receber esta informação e aplicá-la, ou seja, identificando o nosso público que irá seguir a estratégia definida. Temos também que clarificar os objetivos e chamar a atenção que o plano de comunicação deve ter mini planos de comunicação, ou seja, um plano de comunicação geral a nível corporativo, empresarial, em que fala da marca em si, da marca empresa, e dentro do plano de comunicação deve ter contemplado o lançamento do novo serviço, o lançamento do novo produto, a presença em eventos, e cada uma destas tem que ter o seu próprio plano de comunicação. É muito importante estabelecer e saber qual a mensagem e o conceito criativo que nós queremos passar, decidir em que canais nós iremos colocar estas mensagens, porque a mensagem tem que ser coerente, mas tem que ser adaptada ao meio onde nós vamos colocá-la, seja para publicidade, seja para as redes sociais, seja no site, seja através dos jornalistas ou presença num evento, patrocínio de algum acontecimento. Temos que adaptar a mesma mensagem a vários canais diferentes. Temos também saber de que formas é que vamos monitorizar o impacto de cada uma das ações que nós vamos implementar, porque é muito importante nós estarmos a monitorizar para perceber se a comunicação, nós podemos pensar como um todo e acreditar que irá ter aquele impacto, mas depois
temos que analisar para ver se o retorno do investimento que estamos a fazer realmente está a trazer aquilo que nós estamos à espera, e caso não estejam a ser atingidos os objetivos, temos que ter a capacidade de ir ajustando ou mesmo eliminando o caminho que estamos a seguir e propor um novo caminho. Temos que também olhar diariamente para o orçamento total do investimento que estamos a fazer, para perceber se podemos investir, se podemos direcionar ou se podemos retirar algumas ações que já não façam sentido. E depois é perceber a calendarização também de todas as ações, que é para não deixarmos acontecer as coisas ou ter que preparar coisas muito em cima do tempo. Entrando agora no mundo da publicidade, vou falar mais em específico em cada uma das áreas. A publicidade, que vai trabalhar muito a reputação, o reconhecimento da marca, ela é desenhada essencialmente para criar, para despertar a atenção do público, criar o interesse e o desejo para levar à ação. Ou seja, eu tenho que conseguir, em muito pouco tempo, chamar a atenção ou cativar o meu público para, de alguma forma, conseguir incentivá-lo à compra, à aquisição do produto final. E como referi no início, a publicidade só é eficaz ou só tem resultado se for feita de uma forma prolongada. E deixo aqui alguns números. Em média, nós estamos expostos diariamente a cerca de 300 a 600 mensagens publicitárias por dia. É muito. Seja na televisão, seja através do telemóvel, seja na rua com os outdoors, com os MUPIs, seja quando nós entramos num supermercado que tem toda aquela comunicação em todo o percurso que nós fazemos. Ou seja, estamos constantemente a ser bombardeados com mensagens publicitárias, todos os dias. O ser humano tem uma capacidade seletiva da informação que nos chega ao cérebro, que reduz destas 300, 600 para 30 e 80, e aqui há uma quebra substancial em termos de informação que chega a cada uma das pessoas. Mas mesmo assim, apesar de ter esta atenção seletiva, o ser humano só retém cerca de 10 mensagens por dia, e estas 10 mensagens vão mudando, como é óbvio, não quer dizer que ao final do dia eu vou me lembrar destas 10 publicidades por onde eu passei, destas 10 mensagens que chegaram a mim. Isto só para dizer que se nós fizermos um investimento numa publicidade que vai decorrer durante um mês, todos os dias havemos de chegar a alguém, mas se essa publicidade tiver uma duração de apenas um dia, o impacto será muito reduzido e o investimento que é feito não se justifica a inserção de uma publicidade. Volto aqui a colocar a Superboc, porque a Superboc todos os anos reinventa-se em termos de publicidade, e deixo aqui algumas dicas práticas da forma como devem pensar quando desenham um plano de comunicação. Temos que saber exatamente qual a mensagem que queremos chegar ao nosso público, ao nosso segmento de mercado, mas garantir que esta mensagem é ajustada à estratégia da empresa e é ajustada ao canal que nós estamos a utilizar. Como podem reparar no cartaz que coloquei aqui ao lado da Superboc, muitas vezes a imagem funciona, como já se diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A publicidade pode estar num sítio de passagem em que as pessoas não vão parar para ler o que está lá, no cartaz. É importante que uma imagem por si só consiga recordar ou cativar a pessoa, o consumidor final. As mensagens devem ser sempre muito simples e fáceis de entender e de recordar. Às vezes são trocadilhos, às vezes são brincadeiras, outra vez são palavras-chave que fazem com que desperte a atenção e de alguma forma o consumidor final não se vai esquecer. E desta forma é que nós vamos trabalhar a reputação da marca. Entrando agora na vertente das relações públicas, que tem mais
ela trabalha sempre em conjunto com a publicidade, mas aqui o objetivo, e nas relações públicas nós normalmente temos um pouco mais de tempo para aprofundar os conteúdos, e a função das relações públicas é informar, e isto pode ser não só informar sobre a empresa, o produto ou o serviço, mas sim trabalhar mais numa vertente de educar o nosso consumidor. E sim, ao educar e falar de uma forma muito genérica, nós também estamos a trabalhar o mercado para a concorrência, mas se nós, no meio desta educação do consumidor, formos afunilando para aquilo que nós consideramos ser os pontos fortes do nosso produto, iremos também estar a trabalhar aquele que será o nosso consumidor, e ele, quando chegar à prateleira ou ao local de venda, já irá procurar exatamente aquilo que o nosso produto tem. A parte das relações públicas, como também é feita em várias vertentes, tem uma função de recordar. Nós vemos a publicidade, mas depois nas relações públicas nós vamos colando várias mensagens de forma a que o nosso consumidor se vá constantemente relembrando de várias mensagens que vai encontrando, seja no jornal, seja na televisão, seja no MUPI, seja na rádio e por aí fora. E, obviamente, toda a comunicação que a empresa faz é com o intuito de persuadir o consumidor, de seduzi-lo a adquirir o seu produto final. Deixo aqui a nota que relações públicas não é sinónimo de publicidade. As relações públicas trabalha em colaboração, em parceria, de braços dados com a publicidade. Enquanto que na publicidade somos nós a falar bem de nós próprios, ou seja, a publicidade, nós pagamos para isso. A relação pública, as relações públicas, é colocar terceiros a falar sobre nós e, como coloca aqui o velho lema dos profissionais, é rezar para que falem bem de nós. E para isso nós temos que trabalhar ou namorar todos os nossos stakeholders, todos aqueles que poderão vir a testar a qualidade dos nossos produtos ou serviços. E as relações públicas trabalham de uma forma interligada, com várias vertentes, desde os meios de comunicação social, o digital, todos os stakeholders que são identificados como os nossos potenciais embaixadores da marca, ou aqueles que são considerados os porta-vozes do nosso produto, e estes devem estar bem brifados e bem alinhados para sempre que houver necessidade deles falarem em nome da marca, tenham a capacidade de passar as mensagens relevantes a qualquer momento. Poderá ser através do site, do blog, da publicação de artigos de opinião, seja concorrer a prémios de diversas dimensões que existem, desde comunicação, desde o digital, de programação, de gestão de recursos humanos, que irão atestar a qualidade do nosso serviço, do case study apresentado, seja presença em eventos como oradores em palestras ou aulas abertas, que irão falar das vantagens de trabalhar na empresa ou de adquirir certos e determinados produtos, ou através das notas de imprensa, que são as mais comuns de nós conseguirmos alguma publicação. E por isso afunilo aqui um pouco mais nas principais ferramentas de marketing empresarial, da assessoria imprensa ou media relations, deixamos aqui alguns instrumentos. Os press releases, que são as notas de comunicação da imprensa, que são enviadas em massa para os órgãos de comunicação social, que devem ser direcionados para a área que estamos a comunicar, ou seja, se eu estou a apresentar uma nova empresa na área da consultoria ou se for na área do consumo, eu tenho que enviar essa informação para os meios de comunicação social que sejam ou da área dos recursos humanos, ou da área de consultoria, ou da área de consumo, porque são aqueles que eu sei que à partida irão publicar a minha nota de imprensa. E aqui, da mesma maneira que falo da publicidade do tempo de atenção, os jornalistas também são bombardeados com notas de imprensa todos os dias, e o comunicado deve ser escrito de uma forma específica em que o cabeçalho, ou seja, ali do teaser, o primeiro parágrafo, deve responder às perguntas do que, o como, o quando e o porquê, de forma a que quando o jornalista
abra a nota de imprensa, ao ler o primeiro parágrafo já saiba concretamente o que é que nós estamos a comunicar. E se estiver bem escrito e conseguir despertar a sua atenção, assim sim o jornalista irá ler o resto da informação. Deixa a nota de que os comunicados de imprensa devem terminar sempre com um parágrafo institucional, ou seja, com aquele parágrafo que diz o que é a empresa, o que é o produto ou o serviço e os contactos para o caso de o jornalista precisar de mais informação. Os press kits tinham caído em desuso quando o digital começou em força, mas estão muito em voga novamente agora, porque é uma forma de diferenciar-se ou de destacar quando são enviados muitos comunicados de imprensa, quando são publicadas muitas informações nas redes sociais, porque é uma forma de entregar a nota de imprensa com o produto em si, fazendo com que o jornalista possa experimentar ou experienciar o produto e escrever com conhecimento de causa. As entrevistas são uma excelente forma de aprofundar a informação. As entrevistas podem ser feitas por escrito, pedindo ao jornalista para enviar as perguntas, é uma excelente forma de nós conseguirmos controlar o que dizemos e que a informação está mais correta e até para controlar o espaço em si, se nós soubermos o número de caracteres disponíveis para a publicação da entrevista, nós respondemos com a informação já adequada para ser publicada na íntegra. Mas pode ser feita também pelo telefone ou presencial, correndo o risco depois de o jornalista poder cortar ou não. Por isso é sempre importante que o porta-voz esteja bem brifado e que tenha sempre em mente que deverá falar sempre de uma forma clara, curta e concisa para garantir que a informação passa. Os artigos de opinião, como eu falei há pouco, servem para educar o público, é utilizar stakeholders, que pode ser, por exemplo, se é uma empresa que está a lançar algum produto de consumo e que queira educar o seu consumidor para questões nutricionais, poderá recorrer a um nutricionista que escreva um artigo de opinião sobre as especificidades que querem ver realçadas e desta forma, quando o consumidor chegar ao supermercado, vai procurar exatamente aquilo que o nutricionista chamou a atenção para as vantagens. As reportagens são formas de aprofundar a informação, as conferências de imprensa servem muito para lançamentos de produtos ou serviços, mas tem que ter um carácter muito inovador, porque senão os jornalistas não se vão deslocar para assistir em loco à apresentação de um serviço, tendo em conta que o digital faz a cobertura da informação em tempo real. Os gabinetes de imprensa devem ter a capacidade de dar a resposta e passar a informação o mais rápido possível, e os contactos one-to-one é aquilo que nós costumamos referir como o namorar os jornalistas ao ponto de lhe passar informações exclusivas, que é uma forma de relação pública que irá trabalhar o relacionamento com os jornalistas, garantindo que se algo acontecer de menos positivo, o jornalista terá esta proximidade connosco para verificar toda a informação antes de publicar algo menos positivo. Os mídias criam opinião, quer se queira, quer não, sejam meios online ou publicitários ou impressos. Os meios de comunicação, os jornalistas ainda são um poder que criam esta opinião, e a opinião pública é aquela que tem o poder de decisão de levar alguém a adquirir um produto ou não. Deixa nota que sempre que nós falamos, o jornalista retém apenas 20% da nossa intervenção e dá-nos sempre 30 segundos para nós podermos convencê-lo. Daí ser importante ter sempre em mente que as frases devem ser curtas e funcionar sozinhas, para que, se for necessário, eles utilizem como título da notícia. Devem-se utilizar sempre palavras fortes, recorrer a exemplos para que o jornalista consiga visualizar aquilo que nós estamos a falar e ser sempre muito breve, porque se o jornalista tiver interesse e ficar cativado por aquilo que nós estamos a dizer, ele próprio irá procurar mais informação. Devemos evitar utilizar palavras difíceis ou tecnicismos, informação vaga que vá despertar
no jornalista ou quem irá receber a informação algum ceticismo, falar de êxitos, ou seja, dizer que nós somos bons sem apresentar algo em concreto que ateste isto, ou abusar de números e percentagens que depois irá gerar confusão. Temos de ter sempre em mente que toda a comunicação deve ser feita, direcionada para o meio de comunicação em questão. Não faz sentido eu promover um produto da área alimentar junto de meios económicos se não estiver a passar números, porque o jornalista nunca irá falar um jornalista económico não irá falar da parte nutricional, mas terá interesse em saber de vendas ou do impacto que tem no consumo. Por isso devemos sempre direcionar toda a informação. Entrando agora no mundo do digital, como referi no início, só o digital por si só seria uma formação de vários dias, porque existem diversas ferramentas e diversas formas de comunicar na internet, no digital, mas é importante ter em mente que quem não está online não existe. Deixo aqui algumas curiosidades, que o ser humano hoje em dia toca em média 2.620 vezes no seu telemóvel durante o dia, seja para ver as horas, para ver se recebeu alguma mensagem, para ver se recebeu um WhatsApp, para ler as notícias, seja para o que for. As pessoas estão constantemente a tocar no telemóvel, e é uma excelente forma de nós conseguirmos chegar ao consumidor. Desde 2018 que no mundo existem mais smartphones do que escovas de dente, o que é triste, mas é uma realidade. O motor de busca da Google registra cerca de 77 mil pesquisas a cada segundo, o que demonstra que o consumidor quer estar informado, procura os pontos fortes e fracos de todos os produtos antes de tomar qualquer decisão. E o facto de, hoje em dia, os consumidores poderem comentar diretamente, quer estejam satisfeitos, quer estejam insatisfeitos, comentar diretamente nas páginas dos produtos, faz com que o consumidor tenha em tempo real o feedback de outras pessoas que estejam a consumir o mesmo produto. Mais de metade destas pesquisas no Google foram feitas através dos dispositivos móveis, ou seja, devemos ter em mente que a comunicação deve estar sempre adaptada aos telemóveis. Em média, cada pessoa passa cerca de 2h30 nas redes sociais, seja a ver notícias, seja a ver o que é que os nossos amigos, vizinhos ou familiares estão a fazer, mas, ou seja como uma questão informativa ou simplesmente de distração. O que é facto é que hoje em dia todas as pessoas passam muito tempo online. O Facebook só por si, esta plataforma faturou cerca de 70 milhões de euros só em publicidade e cerca de 58% das pessoas param de assistir a um vídeo nos primeiros 9 segundos, não é 90, tem aqui uma gralha, mostrando que nós temos de ser cada vez mais incisivos na informação que passamos. O marketing digital funciona muito bem para as pequenas empresas, aquelas que estão, por isso faz sentido para vós que estão a lançar agora um novo produto ou abrir uma nova empresa, porque funciona muito bem para estudantes, empresários, desempregados, porque qualquer um consegue facilmente utilizar estas ferramentas, facilmente criar uma relação com o seu público e facilmente partilhar. Quando digo facilmente, não quer dizer que o faça da forma mais correta, só quer dizer que está acessível a todos. E por isso, se querem divulgar a sua empresa, mas neste momento não têm uma grande capacidade de orçamento para investir em comunicação, o mundo digital deve ser a primeira aposta, porque permite conhecer o público, porque as próprias plataformas, seja do Facebook, Instagram, LinkedIn, permite mostrar qual o público vos segue,
e desta forma vocês conseguem direcionar as mensagens sabendo concretamente se estão a falar para mulheres, para homens, para menos de 20 anos, mais de 45, ou seja, todos os dias, olhando para as estatísticas, conseguem ter o retorno daquilo que vocês vão publicando. E ao mesmo tempo conseguem fazer o papel dos stakeholders que poderiam servir de embaixadores da marca e serem vocês próprios a educar o mercado, partilhando informação que consideram relevante e que poderá direcionar para o cliente. Desta forma trabalham quer a notoriedade, o reconhecimento, a relevância da informação e o engagement com os seus clientes, conquistando cada vez mais clientes, aproximando-se deles, passando um feedback instantâneo, porque conseguem estar muito próximo deles e fidelizar o consumidor final. Já estamos a entrar na reta final desta apresentação e para isso deixo aqui algumas notas de por onde devem começar dentro do digital. É importante termos sempre um site e hoje em dia também existem várias plataformas que facilitam, que já têm templates já pré-definidos, que só falta praticamente incluir a informação e a imagem para direcionar para a vossa empresa, mas mesmo que não tenham uma informação ainda muito concreta sobre a empresa, é importante ter um site porque é o primeiro local onde o consumidor vai procurar mais informação da marca, do produto, do serviço, quando quer saber um pouco mais. Devem pensar sempre de que forma que eu poderei criar as minhas redes sociais e de que forma que eu posso utilizar essas redes sociais para publicitar o meu serviço. E depois de ter estas peças desenvolvidas, eu irei, de alguma forma, porque irei ter um contacto já com o público e construir a minha base de dados e depois disto criar uma relação mais próxima com o consumidor final através da utilização do mailing. A internet é benéfica ou é positiva, está presente porque enquanto empreendedor eu consigo estreitar os laços com os meus clientes, tem um custo mais reduzido do que o investimento necessário para a criação de um plano de relações públicas ou de publicidade, porque realmente os custos de inserção publicitária digital é muito inferior à compra de espaços em meios impressos e tem uma flexibilidade de oferta, ou seja, existem várias plataformas onde eu posso estar presente e não preciso ter um conhecimento muito grande. Existem vários tutoriais na internet que me ajudam a trabalhar ou estar presente. E mais uma vez, quando eu digo não é preciso ter um conhecimento muito grande, eu consigo estar presente na internet, consigo eu própria ir aprendendo, ir melhorando, ir fazendo, mas para fazer bem convém ter sempre um especialista a trabalhá-lo de uma forma mais correta. E é benéfico também para o cliente, porque enquanto cliente é mais fácil eu aceder ao produto, não preciso de ir à loja, posso comprá-lo diretamente pela internet, pelo meu telefone. Tenho a facilidade de chegar, de contactar com a empresa e tenho a privacidade porque não tenho que estar a lidar com outras pessoas. Tenho um acesso direto ao produto e a informação comparativa desse produto. O mailing direto, temos de ter sempre em atenção se a pessoa quer ou não receber esta informação, mas tendo em conta que o consumidor final passa tanto tempo em frente a um dispositivo móvel, é uma excelente forma de nós chegarmos ao consumidor com vários tipos de mensagens, seja quando eles subscrevem uma newsletter ou entram no nosso site, podem receber um SMS ou um mailing a dar nota das boas-vindas, uma mensagem no pós-compra com o agradecimento dessa compra, uma mensagem no aniversário, uma newsletter com novidades, com mais informação. Existem várias formas de nós chegarmos ao nosso cliente final e manter este relacionamento. Volto a lembrar que todas as mensagens devem ser curtas e concisas, criar interação com o cliente, ou seja, não devemos deixar passar demasiado tempo sem o contactar,
porque se eu não fizer, outras empresas irão fazê-lo e facilmente irei perder este cliente, e ir criando listas de interesse que é para eu depois poder conseguir direcionar também toda a informação. Mas tenham cuidado de que não devemos sobrecarregar também o cliente com demasiados envios, porque eles recebem de outras marcas também e chega a uma altura e eles próprios já sentem necessidade de sair, deixar de receber, ou se a informação deixar de ter algum interesse, eles irão abandonar a empresa. De uma forma geral, a operacionalização do plano de comunicação deve passar sempre, então, pela criação do website, que podem utilizar o WordPress, que é uma plataforma gratuita que vos permite construir facilmente um site. Devem ter sempre atenção ao conteúdo que é colocado, deve ser sempre curto, claro e conciso, e devem atualizá-lo com muita frequência, que é para quando o cliente voltar ao site ver novidades. Devem sempre procurar imagens atrativas, com qualidade e que por si só consigam chamar a atenção. Os vídeos hoje em dia também conseguem disponibilizá-los no YouTube, mas as plataformas das redes sociais, seja no Instagram ou no Facebook, também é possível fazer pequenos vídeos e partilhar ações do dia a dia. A presença nos social media são muito importantes para criar a comunidade, ou seja, é a forma que vocês conseguem alargar o número de consumidores, ou seja, se estiverem integradas entre o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, o TikTok, nós conseguimos passar de umas para as outras, chegar a públicos diferentes, de hierarquias diferentes, mas levar a com que a comunidade vá crescendo e vá, cada um dos nossos consumidores também criando um efeito de viral e de bolinha de neve que irá trazer cada vez mais consumidores para a marca. O mailing marketing, podemos utilizar o MailChimp, é uma das sugestões que também é gratuita e fácil de utilizar. Devemos olhar constantemente para as bases de dados de clientes para ver que tipo de informação é que temos lá e desta forma conseguir direcionar a informação. Mais uma vez, eu recordo que todos os dias os consumidores recebem imensa informação, por isso não devem enviar informação em massa sem direcionar o público, porque podem fazer com que o consumidor acabe por ter o efeito contrário, em vez de querer seguir, queira fugir, porque se me estão a passar informação que eu à partida já tinha referido que não tinha interesse, não faz sentido estarem a enviar-me massivamente. Devem também ter em atenção a forma como as plataformas ou o site e as redes sociais e a publicidade que têm vindo a fazer, qual o impacto que estão a ter, quais os indicadores e as boas práticas que estão a ter, que é para depois poderem ir direcionando toda a informação. De uma forma resumida, este também já é o último slide, deixo aqui algumas dicas para comunicar melhor. E peço desculpa eu repetir-me, mas porque muitas vezes, quando estamos a fazer o plano de comunicação, vamos ao longo do tempo esquecendo que o outro lado precisa de estar constantemente a ser namorado e cativado, e às vezes pensamos que, como já estão fiéis à empresa e à marca, começamos a deixar-nos alargar ou a desleixar da forma como os contactamos, e isso é suficiente para perdê-los. Ou seja, uma boa comunicação é necessário saber sempre muito bem, conhecer muito bem a empresa, o posicionamento, quais os objetivos que estão traçados e de que forma que eu vou oferecer o produto ao mercado. Temos que ter sempre em consideração que a imagem não deve ser só bela, ou bonita ou cativante, mas temos que pensar que ela transmite de uma forma eficaz a mensagem que queremos passar para o outro lado. Temos que também olhar para a nossa concorrência, ver como eles estão posicionados, como é que eles comunicam, como é que eles abordam os seus clientes,
porque vão-nos dar informação e dados que nos permitem destacar o nosso produto ou diferenciá-los da concorrência e desta forma alavancar a relevância daquilo que nós estamos a comunicar. Temos que ter muita atenção à qualidade dos materiais que nós utilizamos, que por si só podem destruir a nossa imagem. É fundamental que a comunicação seja dirigida ao público certo para ter o seu efeito. Temos que ter, e não só o público certo, mas sim utilizar o canal certo e a linguagem correta para que se consiga atingir o objetivo. Deve ser sempre clara e convincente, deve destacar os benefícios do produto e do serviço, e quando digo destacar, quando nós estamos a comunicar, devemos pensar sempre que uma ideia, uma frase, e esta frase deve servir sempre de título, por isso devemos falar em títulos, em formas de título. E o texto deve promover ou levar ao desejo da compra, sendo sempre muito fácil de reter a informação. E assim termino a minha apresentação, deixando aqui o meu contacto e agradecendo a vossa presença, podendo avançar então para esclarecimentos de alguma dúvida ou pergunta que queiram colocar. Obrigada, Filipa. Excelente apresentação, como sempre. Obrigada. Portanto, poderão colocar as vossas questões no Q&A ou levantar a mãozinha que eu passo a palavra, mas antes disso vou só passar aqui portanto, uma pequena avaliação, demora 5 segundos a ser preenchida, mas é muito importante para nós, pedir só que preenchessem. Temos já aqui uma questão, penso eu, no Q&A. Não, basicamente é dar os parabéns à Filipa. Obrigada, Jorge. Eu própria tenho algumas questões, portanto vou começar por colocar as minhas próprias questões, que é, eu lembro-me de algumas situações menos positivas que aconteceram com algumas marcas, não assim há tanto tempo quanto isso, com a Prozis, por exemplo, com aquela situação de dos comentários de um dos fundadores, mas também uma situação que aconteceu com a padaria portuguesa, em que alguém fotografou vários bolos rei no lixo, provenientes da padaria portuguesa, e obviamente em vez de terem dirigido esses bolos reis para pessoas que não tinham possibilidade de os adquirir. A minha questão é, nós quando traçamos um plano de comunicação, um plano de marketing, devemos traçar também uma estratégia de gestão de riscos, digamos assim, certo, Filipa? Certo. Como eu referi no início, nós levamos anos a construir a reputação de uma marca, de uma empresa, mas essa marca depois pode ser destruída em apenas minutos. Se há uns anos atrás, antes de haver o digital, esse impacto podia não ser tão evidente, agora que o digital é instantâneo, porque todos os consumidores acompanham e conseguem comunicar, conseguem comentar e partilhar coisas que não sejam tão positivas sobre a marca e destruir todo o trabalho que é feito durante muito tempo. Por isso, toda a informação, toda a comunicação deve ser sempre verdadeira, coerente e consistente, passando sempre os valores da marca para que haja a identificação do outro lado do consumidor e, obviamente, há erros que podem cometer, mas quando acontece algo como foram os comentários que foram feitos, ou mesmo esse episódio do bolo rei, a empresa poderá ou não assumir o erro daquilo que aconteceu, não é? Porque temos de ser verdadeiros no que está a fazer e assumir que cometeu esse erro, mas sempre de uma forma muito verdadeira, muito clara, e o plano tem que prever que a qualquer momento, quando nós estamos a comunicar alguma coisa, o evento, o lançamento de uma marca, poderá haver alguma coisa que corra menos bem e por isso nós temos de ter um levantamento, uma bateria de perguntas menos positivas e pensar de que forma é que nós podemos minimizar o impacto dessa comunicação negativa. E há pouco também, como estava a dizer, a notoriedade da empresa trabalha-se muito à volta das relações públicas e muitas vezes há empresas que associam-se a influencers ou a outras marcas
que quando corre menos bem, porque o influencer teve uma atitude menos positiva, isso terá também um impacto na nossa marca. Por isso, quando traçamos o plano de comunicação, devemos ter em mente que temos que estar prevenidos para algo que possa correr menos mal, e quando identificamos alguém para associar a nossa marca, temos que ter o cuidado que essa pessoa veste as mesmas cores, vive os mesmos valores e nunca irá fazer algo que poderá prejudicar a marca. Eu tenho aqui a Fernanda Maria Pereira, que pergunta, no caso da padaria portuguesa, a situação dos bolos reis, de que forma é que eles poderiam ter, eles deram depois a volta, mas de que forma é que poderiam, digamos assim, tentar minimizar esta situação perante os olhos dos consumidores, do público? Como eu estava a dizer, no caso é sempre de uma forma mais verdadeira possível. Eles de certeza que foram tentar perceber o que é que se tinha passado, e tentar responder ao cliente. Normalmente o que se faz, se for a nível digital, eles tentam falar diretamente com aquele consumidor que lançou a informação e tentar esclarecer tudo o que aconteceu e depois ir minimizando o impacto, e pode ser com lançar um comunicado a esclarecer o sucedido, e daí para a frente criar novas medidas de contenção, seja criar parcerias com entidades de responsabilidade social, assumir o erro e criar um novo plano de comunicação que vá passar por novas atitudes, novos protocolos, procedimentos, ou seja, mostrar que assumiram a culpa e que irão mudar de alguma forma. Toda a comunicação, o porta-voz de certeza que teria que dar uma entrevista junto dos jornalistas a explicar o sucedido, e depois aqui é criar novas ações, novas formas de estar que irá minimizar o impacto dessa comunicação negativa. E se há um tempo atrás, sem o digital, quando acontecia algo de mal, nós conseguíamos de uma forma ou de outra controlar um pouco essa informação. Agora com o digital, tudo o que acontece na internet fica na internet, e qualquer consumidor que vá procurar pelo caso irá encontrar a informação. Por isso, convém depois conseguir construir um caso positivo em cima daquilo que aconteceu, de forma a que quando eu procurar informação sobre a padaria portuguesa não seja esse episódio negativo, mas sim tudo aquilo que ele fez para voltar a cair nas boas graças do consumidor. Obrigada, Filipa. Temos aqui uma questão da Graça que é um bocadinho complicada. A Graça é uma empreendedora e participou e participa ainda no projeto Empreender 4560, e realmente ela tem estado, digamos, numa altura de imersão no digital para ela, e tem sentido necessidades de ter um parceiro na área de marketing digital, e pergunta aqui se existe alguma empresa que possa apoiar os empreendedores nesta fase de lançamento. Eu vou um bocadinho responder por ti, Filipa. Pronto, e sim, empresas não faltam, Graça, como é óbvio. Aqui a questão é, muitas das vezes os empreendedores não têm disponibilidade financeira para estar a pagar a uma empresa para fazer ou dar este tipo de apoio. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Filipe. Ela pede aqui sugestões. Eu posso dar imensas sugestões de imensas empresas, inclusivamente a nossa, mas a questão é a parte financeira da situação, não é? O que eu tenho, Raquel, o que eu tenho estado a passar nas mentorias dos projetos de empreendedorismo que temos vindo a fazer, uma forma de tentar, de alguma forma, contornar esta questão do investimento. Obviamente, como disseste, existem inúmeras empresas que trabalham marketing digital e que o trabalham muito bem, mas que é preciso ter capacidade financeira para os contratar. Uma forma de contornar isto é contactar as universidades, porque existem cursos de marketing digital em que os alunos têm que
basicamente, obrigatoriamente, para terminarem o curso, têm que fazer um trabalho de final de curso. E se o empreendedor contactar o coordenador do curso de marketing digital e perguntar se algum dos alunos tem interesse em fazer o seu trabalho de curso sobre a sua empresa, este aluno poderá ajudá-lo a construir um plano de marketing digital, poderá ajudá-lo a criar os perfis nas redes sociais, porque já são pessoas que já tiveram alguma formação, apesar de ainda não terem a experiência que as empresas têm, mas têm um custo muito reduzido e para quem não percebe de nada desta área, que é um caso do empreendedor que quer lançar uma empresa e que não tem à vontade com as redes sociais, e como o caso da pergunta que me colocam aqui, de como é que eu posso, de alguma forma, obter esta ajuda, o aluno seria um win-win, o aluno teria uma empresa para pegar e construir o trabalho final de curso, e o empreendedor irá ter ali um plano e o perfil e as redes sociais, ou pelo menos umas linhas orientadoras para começar, pelo menos. Obrigada, Filipa. Graças, espero termos respondido e pelo menos ter ajudado esta dica da Filipa. Eu tenho só uma outra questão, que é relativamente a uns dados que tu apresentaste no dos PowerPoints, que é as 77 mil pesquisas por dia no Google. Isto vai focar a importância do chamado content marketing, ou seja, basicamente o marketing de conteúdo. E se calhar é importante explicar um bocadinho que, como falaste em criar o website, não basta só criar o website, mas também é muito importante o conteúdo que lá colocamos, como é que colocamos, para depois, quando eu estou a pesquisar sobre algo, a minha empresa possa aparecer nesses resultados, certo? Mas não é só no site, nas redes sociais, toda a informação que é colocada, que é partilhada sobre a empresa. Há pouco eu nos estava a falar da construção do site e dos resultados ou do impacto que tem o SEO, que não entrei em pormenores porque também não tínhamos muito tempo para falar desta parte. É importante que todas as frases, todos os conteúdos que tenham palavras-chave sobre aquilo que nós estamos a querer comunicar, porque estas palavras-chave são por onde o Google tem os algoritmos que irão buscar, e são esses algoritmos que vão fazer com que o nosso site apareça em primeiro, em segundo e em terceiro. E a atualização da informação, a forma como escrevemos, as palavras que utilizamos, o local onde colocamos essa informação e a atualização constante que nós fazemos da informação, tudo irá contribuir para que o nosso site apareça em primeiro no ranking. Ou seja, este conteúdo é muito importante, e o conteúdo não tem a ver só com o texto em si, mas as próprias imagens funcionam também como forma de posicionar o site. Não sei se respondi à tua pergunta, Raquel. Sim, respondeste. Muito obrigada, Filipa. Temos aqui mais uma pergunta da Iva. A Iva pergunta que quando identifica várias personas para um mesmo negócio, como é que capta a atenção numa única voz quando publica, por exemplo, numa rede como o Instagram? Mas mesmo no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social, nós conseguimos direcionar a informação, nós conseguimos, ela pode estar acessível a todo o público, mas pode ser direcionada, nós conseguimos publicar um post e dizer que este post irá, quando estou a fazer publicação, eu consigo programar que este post será visto por aquele público em específico, porque eu quero comunicar com mulheres com 40 anos que tenha filhos e que seja ativa. Por isso é muito importante nós sabermos quem é o nosso público, e podemos ter mais do que uma persona, pode ser uma mãe de 45 anos, como pode ser um jovem em início de carreira que tenha 20 e poucos anos. Mas
nós devemos sempre direcionar, porque aquilo que eu vou comunicar para um jovem no início de carreira não será certamente o mesmo que eu vou estar a comunicar para uma mãe de 45 anos. Por isso, quando eu faço o post, eu direciono essa informação e nunca vai ser de uma forma, nunca, quando digo nunca, é quando eu quero chegar àquele público, porque a informação geral, se eu quero dizer que a empresa fez 2 anos, interessa-me chegar a todo o público, mas quando eu estou a querer chegar especificamente com um produto ou um serviço e direcioná-lo para o cliente, eu consigo direcioná-la para a persona ou para as personas que estão identificadas como os meus consumidores. Obrigada, penso que respondeste à questão. Eu vou só colocar a última questão, penso que não tem aqui mais nenhuma, portanto vai ser minha novamente, que é relativamente ao marketing de influencers. Cada vez mais as marcas têm recorrido ao marketing de influencers. A minha questão é, estamos aqui a falar de uma terceira pessoa, portanto, que vai falar bem à partida da nossa marca. Nós podemos considerar isto advocacia da marca ou nitidamente o público já, apesar de ser obrigatório eles escreverem pub sempre que é publicidade, muitas das vezes continuam a não o fazer, mas achas que o público já detecta que é publicidade e não realmente uma opinião fidedigna porque é uma influencer, ou ainda existem muitas pessoas que continuam a ir atrás daquilo que determinada influencer ou que segue, digamos assim, diz e fala nas redes sociais sobre os produtos ou marcas? Depende muito das pessoas, não é? Quem já nasceu na era digital percebe perfeitamente como é que as coisas funcionam e qual o papel do influencer, ou seja, todos aqueles que são de 2000 para agora nasceram e viveram e respiram o digital e sabem perfeitamente. Para eles, a profissão de influencer sempre existiu e sabem concretamente qual o papel deles. Eu diria que quem tem menos apetência ou navega menos pelas redes sociais, muitas vezes poderá surgir esse efeito de eu ouvi alguém a dizer ou a promover alguma coisa, mas isso não era publicidade, eu só estou aí porque alguém disse que isto era muito bom e pode cair nessa sensação de que é alguém que está a falar bem de uma marca, mas não está a ser paga para isso, não está, mas isto aqui não é publicidade, é porque realmente ela gosta. Mas hoje em dia também, não são todos, mas muitos dos influencers associam-se a marcas porque eles próprios se revêem nessa marca. São cada vez menos os influencers que fazem publicidade a algo com que eles não se identifiquem, que não se veem a utilizar, não se vê, e eu acho que esse conteúdo genuíno é fácil de se detectar quando se segue alguém e perceber se ele está ou não à vontade a utilizar, a usar, a experienciar e a passar essa informação. Eu julgo que quem vê esse tipo de conteúdo é porque já segue esse influencer há algum tempo e consegue perceber até que ponto ele está ou não a ser genuíno. Obrigada, Filipa. Temos aqui uma sugestão do Jorge Leite, não é uma questão, é mesmo uma sugestão, para quem precisar portanto, de fazer formações, aprofundar um bocadinho esta parte do marketing digital. A PDC e o IFP, com a Coursera, têm um curso da Google Marketing Digital e é gratuito. Portanto, aos interessados, obrigada, Jorge, pela partilha. Bom, penso que iremos dar por encerrado o webinar. Mais uma vez, Filipa, muito obrigada pela tua presença, pela tua apresentação. E vou só passar a palavra à Silvia Rosa para fazer então o encerramento. Silvia? Tem que ligar o microfone, Silvia. Microfone, Silvia. Desculpa, mas realmente... Pronto, eu como estava a dizer, obrigada Raquel, obrigada Filipa pela exposição tão clara, haveria com certeza muito mais para falar, é um assunto muito vasto, com muito para dizer, mas de facto numa hora, e acho que já fizemos aqui uma boa abordagem ao tema, haverá quem tenha necessidade de aprofundar, haverá, tal como disse o nosso colega Jorge Leite, haverá outras entidades que podem fazer este tipo de formações, inclusive a AEP também,
o CESAI Digital e outras entidades formadoras onde podem aprofundar os vossos conhecimentos, mas de facto o digital é o presente e portanto, não há maneira de fugir e temos que explorar ao máximo as potencialidades. Pronto, eu vou despedir-me, agradecendo a presença de todos e espero que os encontre na próxima webinar, dentro de uns 15 dias. Penso que é isso, não é, Raquel, mais ou menos? Exatamente. Nós, portanto, dia 4 de abril, teremos o 4 de abril. terceiro webinar deste ciclo sobre marketing pessoal, que é Muito também bem. algo extremamente importante, principalmente para todos, mas principalmente para quem está agora a iniciar o seu próprio negócio. Muito bem. Obrigada e, portanto, espero vê-los no dia 4 de abril. Obrigadíssimo. Obrigada a todos e resto de um bom dia. Obrigada. Bom dia.